Dando continuidade aqui à nossa aula, a gente vai definir um dos teoremas mais importantes que tem aí da termodinâmica, né? Que é o teorema da equipartição de energia. Essa é uma definição um pouco menos rigorosa do que de fato é, mas por enquanto ela vai servir para o nosso propósito, ok? Então a gente viu o seguinte: a gente viu ali que para um gás ideal monoatômico, que ele não interage com as outras moléculas do gás, que a gente já falou, porque ele é extremamente diluído. Tudo o que acontece é o seguinte: ele vai, bate numa parede, volta, bate na outra, e assim sucessivamente. A gente chegou nessa conclusão daqui, certo? Que o nosso K médio, essa energia translacional média, ela seria 3 meios de K, onde esse K aqui eu vou chamar K de constante de Boltzmann, vezes T, e esse 3 aqui em específico, ele está relacionado às contribuições quadráticas médias, tá? De cada um, ou seja, para cada um daqueles eixos tem uma contribuição, ou seja, Vx ao quadrado, Vy ao quadrado e Vz ao quadrado. Então, isso daqui está relacionado aqui com os graus de liberdade quadráticos, quadráticos médios. Tá, antes da gente definir o teorema da equipartição propriamente dito e dar um nome a essa energia translacional média aqui, certo? Mas ele dá uma nomenclatura mais adequada para ela. Vamos pensar num gás diatômico. Um gás. Nossa, esse gás aqui ficou horrível. Um gás diatômico. Tá? Vamos supor, primeiramente de tudo, o seguinte: olha só, esse gás é diatômico, mas ele também é um gás ideal. Tá? Também é um gás ideal. Ou seja, ele está ali é, interagindo com as paredes, mas ele tem os outros processos dentro dele. Tá? Mas ele não interage, por exemplo, uma molécula de gás não bate na outra. Isso prossegue, certo? Então, quando a gente pensa num gás diatômico, o que, é que a gente tem? A gente tem Quando a gente pensa nesse gás diatômico, o que é que a gente sabe sobre esse gás, tá? Então, eu posso pensar, por exemplo, aqui, vamos pensar em termos do O2, tá? Então, você tem ali uma molécula de oxigênio, um átomo, e vamos dizer que ele faça aqui uma ligaçãozinha assim, ó, com outro átomo de oxigênio, ok? Então, vamos lá. Quais são os tipos de movimentos que esse gás aqui ele vai ter? Primeiro, ele vai ter um movimento translacional. Movimento translacional. Se ele vai ter um movimento translacional, a gente sabe o quê? Que ele vai ter três contribuições é, ali referentes à energia de translação. Então a gente sabe que desse movimento daqui, ele vai dar para a gente 3 graus de liberdade. Tá? 3 graus de liberdade quadráticos. Tá? Quadráticos. Isso aqui é importante. Vamos pensar agora em termos do seguinte: essa molécula desse gás, além dela translar dentro da caixa, ela também vai sofrer o quê? Ela vai sofrer rotação, tá? Essa molécula vai sofrer rotação. Se ela vai sofrer rotação, de que maneira é que vai ser essa rotação? Se a gente for pensar aqui em termos do movimento, é o seguinte, olha só, é, a gente pode pensar assim, certo? Você tem aqui o eixo Z, o eixo Z, o eixo Y e o eixo X, tá? Então, eu posso dizer aqui o seguinte, olha só, eu posso dizer, essa molécula está se propagando em uma dessas duas direções, uma dessas três direções, e ela vai estar rotacionando nas outras. Então, ela vai ter um grau de rotação que vai se dar em torno do Y, certo? Vou botar aqui. E ela vai ter um outro grau de rotação
que vai se dar em torno do x. E se vocês lembrarem lá da nossa definição do movimento de rotação, isso daqui vai ser proporcional ali a I vezes ômega ao quadrado, aonde esse I é o momento de inércia, certo? E esse ômega aqui é essa frequência angular. Ou seja, você vai ter essas contribuições para x e você vai ter essas contribuições aqui para y. Então, esse movimento de rotação, ele vai contribuir com mais 2 graus de liberdade. 2 graus de liberdade quadráticos. Quadráticos. Então, olha só, tem 3 da translação e 2 graus de liberdade ali, referente ao nosso movimento de rotação. Só que o seguinte, eu estou pensando aqui se propagando na direção do eixo Z, tá? E aí ele girando nos outros dois, tá? Foi esse desenho daqui que eu fiz. Só que o seguinte, fora essa questão da rotação e da translação, a gente sabe o quê? Esse átomo de oxigênio, ele pode ter o seguinte movimento, ó. Ele pode se afastar ou se aproximar. Ou seja, ele vai ter um movimento também de vibração, certo? Um movimento de vibração. E eu vou botar aqui um asterisco. E por que que eu vou colocar um asterisco aqui? Porque é o seguinte, esse movimento de vibração, ele tem algumas características que a gente tem que levar em conta, tá? Mas, primeiro de tudo, vamos supor esse movimento de vibração. Se você pensar ali no movimento harmônico simples, tá? A gente vai ter energia contribuindo de que termos? Em termos da velocidade, tá? Ou do momento, e em termos de quem? Dessa elongação desse x. Então você vai ter uma contribuição ali da velocidade, certo? Da velocidade, de v ao quadrado, e de x ao quadrado, se você pensar que ele está fazendo esse movimento de vibração em torno desse eixo. Então, esse movimento de translação aqui, ó, esse movimento de vibração, perdão, ele contribui com mais dois, então, vibração, contribui com mais 2 graus de liberdade quadráticos. Quadráticos. Então, ele contribui com mais 2. Então, a gente já tem quantos? Olha, a gente tem 3 de translação, certo? 3 de translação, 2 de rotação e mais 2 de vibração, dando 7. E aí, como é que a gente escreveria aquela nossa equaçãozinha? Ali ele fala o seguinte, ó, do teorema de equipartição, a ideia que a gente deu é o seguinte, olha só. Se eu tinha 3 graus de translação, foi 3 meios de kT, ou seja, meio mais meio mais meio. Agora eu tenho 7. Então vai ser o quê? Meio mais meio mais meio mais meio mais meio mais meio mais meio. Ou seja, isso aqui vai ficar 7 meios de kT, tá? 7 meios de kT. E por que que isso aqui é relevante? Olha só. Com isso daqui, a gente vai fazer a definição do nosso teorema da equipartição, ok? Eu vou chamar aqui o seguinte, olha. Eu vou chamar aqui de F, os graus de liberdade quadráticos, graus de liberdade quadráticos. De maneira que a gente pode escrever uma equaçãozinha geral da seguinte maneira, ó. A minha energia aqui média, ela vai ser quem? Vai ser F sobre 2 vezes aí o K de B vezes o T. É uma equação geral.
De maneira que a gente pode escrever aqui o seguinte, ó. A energia, a energia média de um sistema termodinâmico, de um sistema termodinâmico, a energia média do sistema termodinâmico é dada por meio de KB vezes T, certo? Multiplicada, acabei pulando aqui a página, multiplicada por F. Ou seja, ou seja, o número de graus de liberdade quadráticos, quadráticos desse sistema. E aqui está definido o teorema da equipartição para a gente, tá? O que é que falta para a gente aqui é o seguinte, olha só. Primeiro, nem todo termo quadrático ele vai ser exatamente um, um grau de liberdade. Por exemplo, se você tiver um gás relativístico, aí aparece o termo C ao quadrado ali. Esse termo C ao quadrado é referente a uma constante. Então, ele não entra nessa conta, tá? Termos que não são quadráticos, eles não contribuem para o aumento da temperatura. Isso é importante por quê? Porque esse K aqui, esse K médio que a gente tem, vai mudar, vai receber a seguinte denominação. Vai passar a se chamar de energia térmica ou energia interna do sistema. Ou seja, ele vai estar sempre variando de acordo com isso daqui. E a gente vai chamar agora K, ele vai ser, ele vai receber aqui no caso, né, o U. Vai ser o U. Então, a gente tem ali, ó, para um gás monoatômico, para um gás monoatômico, o meu U vai ser igual, ó, aí o F vai ser quantos graus de liberdade? 3, 3 meios, tá? Para um gás de atômico, o meu U vai ser quem? Vai ser 5 meios. Mas espera aí, Fernando, você não falou que era 7 porque tinha vibração, certo? Aí aqui eu vou colocar, ó, para baixas temperaturas. E essas baixas temperaturas pode ser a temperatura ambiente, tá? Mas vamos lá. Para altas temperaturas, U vai ser quem? 7,5 de Kb de T. Então, você tem grau de liberdade translacional, rotacional, vibracional para altas temperaturas, certo? E a gente vai definir o que é essa alta temperatura agora. Para altas temperaturas, certo?
vibracional para outras temperaturas. E aí você também pode ter o da interação entre as moléculas. Quando esse gás ele já não é tão diluído, ele também interage. E aí a gente vai ter uma outra quantidade de termos que vão aparecendo. Mas para a gente, de interesse aqui no curso básico da física, mesmo no ensino superior, essas ideias aqui de gás, o monoatômico, diatômico de baixa temperatura, isso daqui, já é suficiente para ilustrar o que a gente quer, que é essa definição de teorema da equipartição, certo? E também de graus de liberdade quadrado, tá? Vamos pensar aqui em termos da temperatura ambiente. Temperatura ambiente que a gente pode pensar é 27 graus, temperatura média aí. Então, o meu T aí a gente está falando em torno de 300 Kelvin, tá? Tenho 300 Kelvin. Então, se eu disser que o meu U ele é proporcional, já que ele não é igual, certo? A 300 Kelvin, por exemplo, 300 Kelvin. Cadê? Então vai ficar aqui. Não, eu vou mudar esse aqui. Já que eu vou ilustrar para o hidrogênio, eu vou pensar em termos do hidrogênio aqui. O meu U vai ser igual a o meu hidrogênio, tá? E aí eu vou pensar ele na temperatura ambiente. Na temperatura ambiente, ele não tem a capacidade de estar vibrando. Vamos colocar que ele não tem essa capacidade. Então, isso aqui vai ficar o seguinte: vai ficar 5 meios, certo? De K, o meu K é 1,38 vezes 10 elevado a menos 23, certo? Vezes 300, tá? 300 Kelvin. De maneira que a gente vai ter o seguinte aqui, ó. O U para o hidrogênio, ele vai ser dado por 2,5 vezes 1,38 vezes 10 a menos 23 vezes 300 vai dar um valor bem baixinho ali. E é o seguinte: quando a gente está tratando de energia na escala de, de átomos em moléculas, a gente está pensando que a gente tem que usar a unidade não Joule, que é uma unidade muito grande. A gente vai usar elétron-volt. Por quê? Porque um elétron-volt equivale a 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 joules, tá? E com isso daqui a gente vai poder relacionar. Essa energia daqui, que a gente tem para esses dois aqui, vai dar uma coisa aqui, certo? Fazendo essa relação, em torno de 0,07125 electrovolts, tá? E aqui a gente vai multiplicar por que vai dar para a gente o seguinte, olha, a energia aqui interna desse hidrogênio à temperatura ambiente vai ser de 0,00285 eletronvolts. E essa energia daqui, ela é extremamente baixa, mesmo para padrões atômicos. Por que que eu estou dizendo isso? Porque, ó, se vocês lembrar, tem um número que a gente conhece que é o seguinte: a energia de ionização do hidrogênio, certo? A energia de ionização, para você quebrar essa molécula daqui do hidrogênio, ela é o quê? Então, ó, essa energia de ionização do hidrogênio, certo? O E de ionização, ela é de 13,6 eletronvolts. E para a temperatura ambiente, a energia do hidrogênio aqui, ó, é de 0,00285. Então, o que é que a gente está vendo com isso? Essa temperatura ambiente é uma temperatura baixa para liberar os graus de vibração. Então, a gente diz que os graus de vibração, os graus de liberdade de vibração de gases poliatômicos estão congelados
a baixas temperaturas, tá? Qual é que é a temperatura que vai liberar esse grau de ionização? É aquele grau, pelo menos, entre dois níveis de energia diferentes, tá? E é por isso que muitos gases diatômicos, eles não vão ter 7 graus ali de liberdade, e só vão ter 5, a depender de cada caso. Então, pessoal, o que a gente viu hoje aqui é o seguinte: você acabou de ver como é que temperatura se relaciona com energia. E isso daqui é uma das coisas mais incríveis e poderosas que tem na física. Esse resultado é impressionante. Um forte abraço a vocês e até a próxima aula aí, viu?